Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Turismo que Dá Certo, o podcast da equipe de turismo do Senac Jundiaí. Eu sou Ana Lívia, coordenadora de turismo do Senac Jundiaí. Olá, eu sou Valéria, docente de turismo aqui do Senac Jundiaí. Aqui a gente percorre os caminhos do turismo brasileiro por meio de histórias reais, iniciativas de sucesso e experiências inspiradoras vividas nos municípios. Um espaço para mostrar como o turismo também pode ser ferramenta de educação, identidade e desenvolvimento local. Hoje está com a gente a Vanessa Nogueira, que esteve à frente da Secretaria de Cultura e Turismo por 8 anos no município de Bragança Paulista e hoje ela está na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. E a gente vai conversar sobre um tema que é a nossa cara, a cara do Brasil, o Carnaval como manifestação cultural e como estratégia de turismo. Vanessa, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente nesse bate-papo, na gravação desse podcast. Seja muito bem-vinda ao Turismo que Dá Certo. Eu que agradeço o convite do Senac, da Ana, da Val. E vamos conversar um pouquinho sobre turismo, sobre carnaval, sobre o turismo que dá certo. E parabéns pelo projeto Senac de Jundiaí, mais uma vez, com projetos de sucesso. Que bacana, obrigada. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Vanessa, para começar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória na gestão pública e desse período que você teve à frente da Secretaria de Cultura e Turismo. Bom, minha trajetória na gestão pública ela começa um pouco antes desses últimos 8 anos que eu fiquei à frente da Secretaria de Bragança, né? A Secretaria de Bragança Paulista ela funciona cultura e o turismo juntos, mas a minha primeira experiência foi no ano de 2001, onde eu estive de 2001 a 2008 e depois eu voltei em 2018, mas aí à frente mesmo como secretária e fiquei aí nos últimos 8 anos até 2024. E foi uma experiência bem grandiosa e tenho muitas histórias aí para contar para vocês hoje. Que bacana, muito bom. E me fala uma coisa, como é que o Carnaval ele passou a ser encarado como algo estratégico, assim, algo como importante e estratégico dentro da secretaria que você estava comandando? Bom, o Carnaval em Bragança ele já tem uma tradição há mais de 70 anos de desfiles das escolas de samba, né? Então, as escolas de samba lá, apesar de ser do interior do estado de São Paulo, Bragança já foi considerada como o melhor carnaval do interior, pensando nas escolas de samba, nos desfiles, né? E também teve uma época que brigava com Guará, que o Guará era primeiro, Bragança era o segundo, e aí tinha essa disputa não só dentro da cidade com as escolas de samba, mas também com os municípios vizinhos, que trazia isso mais forte ainda, né? Então, o Carnaval sempre foi um desafio e ele sempre foi trabalhado de forma pelo poder público com as comunidades, né? Então, Bragança também, eu brinco às vezes que Bragança é um mini Brasilzinho. Sei que cada um que chegar aqui vai falar isso do seu município também, mas eu vou trazer um pouquinho para a minha cidade. Eu falo que o Brasil tem um carnaval plural, apesar de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife ser os que mais temos em mídia hoje, mas cada cidade tem as suas peculiaridades, cada estado, né? Então, Bragança tem um pouquinho de tudo. Tem o carnaval que acontece nos clubes, tem o carnaval que acontece na rua, que são os blocos, que a gente chama assim. Tem o carnaval que lá tem uma praça central, que é uma cidade do interior, né? Então, tem o Carna Praça, que acontece só com as marchinhas, e também os desfiles das escolas de samba. Então, o desafio do carnaval, ele é gigantesco, não só para que ele aconteça, mas para atingir também toda a população e quem vem de fora, os turistas, tem todo esse leque aí de diversidade no carnaval, que acontece sempre nos 4 dias. E acho que esse é um ponto importante, né, que você traz, porque pra gente que participa de carnaval, eu particularmente gosto muito, né, é visto como entretenimento, né, pra gente se divertir, enfim, e tudo mais. Mas, acho que a gente pode trabalhar o carnaval para além, né, do entretenimento, como uma importante manifestação cultural. E qual foi a principal estratégia do município para que vocês pudessem fortalecer o carnaval como uma identidade local, assim, que gerasse aquele sentimento de pertencimento das pessoas que moram em Bragança Paulista? Bom, essa é uma... Eu falo briga, mas é uma briga de um bom sentido, né? Porque manter a tradição, eu acho que é um desafio. Melhor do que falar briga, vamos trazer o desafio. É um desafio gigantesco, porque
como eu falei, lá tem uma tradição dos bairros, do clube, do carnaval, dos blocos e das escolas de samba. Então, vamos começar com o bloco anterior ao carnaval. No final de semana antes, né, tem a abertura do carnaval, e ele começou há muito tempo atrás também, com as pessoas que pegavam o seu carro, e a gente chamava Bloco do Guaraná, porque tinha um bloco que ele fazia sátiras à política. Então, ele, na época, o Guaraná era muito famoso, ele colocou o carro dele todo pintado de Guaraná, que era um símbolo brasileiro, e aí ele trazia o carro do Guaraná na frente, e aí atrás as pessoas iam fantasiados e fazendo sátiras e críticas à política do Brasil como um todo, né? Não só da cidade, mas no Brasil como um todo. Esse bloco foi crescendo, isso virou, são vários carros atrás. Então, assim, eu tenho o bloco do Guaraná, eu tenho o bloco da Vanessa, que vai atrás, eu tenho o bloco da Ana, tenho o bloco... Cada um foi montando o seu nome dos seus blocos, mas nunca com o trio elétrico, e sim carro. Então, era na rua, o carro saía primeiro na frente, aí saía aquele bloco atrás. Depois saía um outro carro. E Bragança, para quem conhece, ela tem uma topografia um pouquinho montanhosa, né? Sim. Chegou no ano de 2019, nós tínhamos 60 mil pessoas descendo uma ladeira, aí já não era mais carro, já era trio elétrico, mas ainda continuava descendo. Com o trio elétrico, que pegava lá da zona sul da cidade até o centro, praticamente fechado, né? Então, essa era uma tradição que começou familiar, e cresceu, até que chegou no momento de segurança, porque é bom falar sobre isso também. O carnaval, ele envolve todas as pastas e tudo que você possa imaginar, né? Saúde, segurança, mobilidade urbana, né? Além, os foliões estão ali, né, para fazer a brincadeira, que começa com uma latinha de cerveja e termina com um fardo de cerveja. Aí, na hora de você lidar com esse público também é diferente quando inicia e quando encerra. Enfim, é um contexto muito gigante que envolve o carnaval como um todo. E aí, essa tradição, ela teve que ser modificada, porque assim, era muita questão de falta de segurança para quem estava ali. Até fora aquelas pessoas que passam mal, quem não pode estar lá, chega pela idade, vai menos e bebe. Daí chegou que começou até a colapsar os hospitais, porque se pegava a ambulância, pegava e levava para o hospital. Daí chegou um momento e falou, olha, vamos ter que parar por aqui, porque desse tamanho que ela se tornou, ela é ótima por um lado, né? Economicamente, as pessoas estão felizes, alegres, mas ela traz mais problemas hoje do que o outro. Então, a tradição, ela tem que sempre estar se reinventando para que ela possa acontecer. Depois ela ficou 2 anos sem sair nesse formato, também veio a pandemia, né? 2021, 2022 não teve. Quando teve 2023, ela já voltou num outro local, não podendo, mas todo mundo que quisesse fazer sátira, enfim, ter o seu bloco já não podia, tinha que fazer inscrição limitada, já foi para um recinto fechado. E aí, lógico que tem a reclamação da população. Não foi isso que eu cresci, não é assim que começou, meu avô fazia parte, não, porque essa é a história da família. Enfim, aí tem todo esse contexto da tradição, né? Uma readaptação, né? A gente tem sempre que pensar em manter a tradição, é claro, que eu acho que é isso que é o que vale. O Brasil, culturalmente, todo mundo gosta de carnaval. Quem não gosta também usufrui do carnaval, né? Tem aqueles que gostam muito, tem aqueles que não gostam nada, mas, enfim, todo mundo fala de carnaval. Diante desse desafio, né, assim, do que você traz, né, da tradição, e aí essa reestruturação do próprio município para poder garantir a segurança, tanto do munícipe quanto do turista também, né, da região que se desloca para ir até Bragança Paulista para curtir o carnaval, quais foram, assim, as principais estratégias que o município começou a trabalhar para poder organizar a festa, para que ela pudesse realmente ser saudável para todos os lados? Olha, primeiro veio a imposição do município para a população. Não vai mais existir, é perigoso, né? Vamos usar essa linha aí das pessoas de risco, né? E aí tem todo o outro lado que quer, né, a disputa vai acontecer ou não vai. Então, estrategicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar de local. Nisso já começa a se transformar a própria cultura. Ela já vai se readaptando. Tem as pessoas que, ok, eu vou. Outras, não, eu não vou. Lá eu frequento, lá eu não frequento. E nesses 2 anos, nós pudemos identificar que a própria população, ela foi achando outros caminhos.
Então, o Bloco do Guaraná depois virou o bloco de Grito do Carnaval, porque eram vários blocos. Ele se reestruturou. Ele falou, olha, eu vou fazer o meu, eu contrato segurança, mas assim, não vamos liberar mais para mais nenhum bloco. É o meu bloco, ele sempre saiu desse bairro aqui, então ele vai sair desse ponto, ele vai até a praça. Eles mudaram até o trajeto, mas é a mesma rua. Antes a gente descia, agora eles estão subindo, mas eles puxaram a responsabilidade para eles. É óbvio que a prefeitura vai vir aí corresponsável porque está acontecendo no município, né? Mas houve esse olhar das pessoas que faziam os blocos lá de profissionalizar. Não estou só colocando um carro na rua hoje e vamos todo mundo junto aproveitar. Então, eles se profissionalizaram. Eles vendem um abadá, tem um número limitado, eles sabem quantas pessoas vão conseguir subir com eles até a Praça Central, que é o caso lá de Bragança. E lá na praça também tem um prédio que eles locaram. Então, assim, terminou o trajeto, eles vão para esse prédio, que é o Clube Literário, que também é tradicional. Então, eles estão se reinventando, mas dentro ainda da tradição que eles tinham. A prefeitura se organizou e está se reinventando num local fechado, que lá a gente chama de posto de monta, que é um recinto onde acontece a maioria dos eventos. Ela contrata trio elétrico e contrata bandas, tanto da cidade quanto de fora, para fazer o grito do carnaval dela ali. E os outros bairros, vendo que o Bloco do Guaraná fez o dele, também começaram a se organizar. Falou, não, mas espera aí, aqui no meu bairro eu não posso ir para o centro, mas então eu vou fazer aqui. Então agora é isso, assim, acho que a adaptação da tradição, ela ir se moldando, mas aquilo que a população quer, né? Não adianta vir um especialista e falar, olha, a partir de agora vai ser assim, o Carnaval do Rio não é o mesmo de São Paulo, que não é o mesmo do Rio Grande do Sul, que não é o mesmo de Mato Grosso, que tem, né? A gente nunca fala, mas tem. Recife, Salvador, apesar de ser um carnaval de rua, com o trio elétrico, com bandas, com shows, é completamente diferente, né? Tem a sua cultura local. E eu acho que é isso. Eu acho que a riqueza da nossa cultura do Brasil é porque ela é plural mesmo. O carnaval, se a gente for voltar quando ele começou, tem português, índio, africano, né? Fazendo já toda essa mistura no Brasil. O carnaval, na época, em Veneza, ele foi proibido por muitos anos, que depois virou baile de máscaras, mas ele foi proibido por tantos anos que ele só voltou o baile de máscara em Veneza em 1979, é muito recente, né? Então, eu acho que isso acontece no mundo todo, no Brasil, e se a gente for cada vez diminuindo, trazendo para os municípios também. E teve algum momento, assim, marcante ou emocionante que te fez perceber toda essa potência do Carnaval de Bragança Paulista, assim? Você como munícipe e também enquanto secretária de Turismo e Cultura? Como munícipe, eu posso dizer que eu gosto do Carnaval desde criança. Assim, meus pais, eles nunca foram voltados muito ao Carnaval, mas os meus avós eram. Então, a gente ia assistir. Minha avó me levava a assistir. Na época, passava lá numa avenida. E aí, eu tenho essa memória afetiva, acredito, e gosto do Carnaval por esses motivos também. Já no trabalho, foi depois da pandemia, assim, depois que voltou, porque o Carnaval virou o grande vilão, né? A cultura por si só sempre vira a grande vilã, mas ela também é a que traz a salvação no final, né? Sim. Mas depois de 2020 nós tivemos um grande Carnaval, parou 21 e 22, em 23, quando voltou, foi uma emoção grande, em todos os sentidos, para o Carnaval de rua, das escolas de samba também, porque foram 2 anos para pensar, pessoal que ensaia todo final de semana, que trabalha com roupa, com serralheria, enfim, é muito grande os bastidores do Carnaval, e é um trabalho que ele acontece o ano todo. Nós estamos falando dele agora, ele vai acontecer em 4 dias, que é no caso aqui, né, da região, em São Paulo, normalmente. Acabou, a primeira reunião que eles vão fazer é qual é o enredo do Carnaval de 2027. Já vai começar, e aí tem toda uma cadeia econômica por trás disso também. Eu gosto de deixar as coisas mais românticas, eu sei que tem um lado bom, um lado ruim, mas eu sempre prefiro trazer o lado bom, para mostrar que traz geração de emprego, até para quem não gosta. Eu não gosto de carnaval, não quero ir para a rua, não quero ir para a folia, vou alugar uma chácara. Pronto, ele já está fazendo turismo, ele já está girando a economia, né? Vou fazer um retiro, ótimo. Quantas pessoas não vão fazer um retiro, que sai da sua cidade para ir para outra cidade, que o carnaval está proporcionando isso. Então, o carnaval, na minha opinião, é o evento do Brasil que gera turismo
as pessoas gostando ou não gostando dele. Sim. E aproveitando essa conexão com o turismo, né? O que você entende que esse carnaval dá certo para o turismo, né? Qual é essa conexão? A gente está falando de cultura, de manifestação cultural, mas e a conexão com o turismo? Além da economia, além de geração de melhorar a vida de muita gente, o que você entende o carnaval como um produto fortalecendo o turismo? Qual que é essa ligação? Que casamento é esse que dá certo? Eu não vejo o carnaval sem fortalecer o turismo. Turismo e carnaval, para mim, estão mais do que ligados. Até no transporte, vamos começar pelo transporte. Hoje eu quero ir para assistir a uma escola de samba em São Paulo. O transporte já está voltado ao turismo, o meio de locomoção já está, né? A mobilidade urbana. Eu vou aquecer o hotel, ou eu vou aquecer o posto de gasolina. Então, turismo para mim, até as fantasias. Tô saindo daqui, vou comprar fantasia, vou fantasiado. Com relação à bebida, pode ser água, pode ser bebida alcoólica, enfim. Já estou entrando no supermercado, já estou comprando minha bebida. Então, o turismo, ele acaba trazendo, assim, a locomotiva e fora as pessoas que vêm de fora do Brasil, né? Pensando o Rio de Janeiro, o maior produto dele hoje é o carnaval. Hoje não, de alguns anos. Já é o carnaval. Ele vende o carnaval o ano todo. E no carnaval, a gente só consegue subir aí as estatísticas do Brasil depois que passa o Carnaval do Rio de Janeiro. Aí fecha a estatística anual, quanto o Brasil recebeu de turista no último ano. Então, o turismo e o Carnaval, eles estão, além da cultura, estão super interligados. Super ligados, né? Você falou sobre essa questão do evento impactando a economia local, né? Já trouxe esse seu olhar, o quanto é benéfico para a cidade, em todas as suas vertentes. E, além disso, assim, nessa questão do carnaval, de planejar o carnaval, como que você imagina ele organizado e de uma forma sustentável? Tem como a gente falar de carnaval, de organização de carnaval de uma maneira sustentável? Eu acredito que a sustentabilidade hoje, a organização de eventos sustentável, ela tem que existir. Não tem outra opção. Não tem mais outra opção, né? Então, podemos pensar desde as latinhas que serão recolhidas para ser reciclada, desde isso. Reaproveitar as fantasias, no caso de quem tem escola de samba, para os próximos anos, ou até mesmo vender para outras cidades que são menores. Isso acontece muito na cidade de Bragança. Então, as pessoas vão até as escolas de samba do Rio, de São Paulo, deste ano, para assistir, para pensar no enredo do ano que vem, e já vai atrás da escola para comprar aquelas fantasias, né? Para reaproveitar. Legal. Não vai usar do jeito que ela está, mas reaproveita, porque tem aí que entra, né, as costureiras, enfim. Mas para uma cidade menor, que não tem um poder aquisitivo tão alto, né? Isso acaba fazendo a viabilidade do carnaval. Já estamos trabalhando com a sustentabilidade. Legal, aí também. Sim. E o impacto maior, quando a cidade recebe muitas pessoas de fora, eu acredito que seja o lixo, né? Então, essa é uma conscientização que ela precisa existir, porque a pessoa vai para sua cidade, por exemplo, cidades que têm o bloquinho só de um dia. Sai daqui, a cidade tem 15 mil habitantes, passa a ter 100 em um dia só. Aí a pessoa vai, deixa o dinheiro, deixa a economia, mas também deixa seus resíduos lá, sujeira, enfim. Então, acho que isso é sempre bom trabalhar para trabalhar o verde, a sustentabilidade, e saber o que fazer com esse lixo todo, que pode virar luxo também, se ele for direcionado e trabalhado, né? Legal. E você me diz uma coisa, um carnaval estruturado, né? Qual que é o papel? Vamos falar, você trouxe aqui que são vários formatos. O carnaval tem os blocos de rua, né? Tem várias possibilidades. Mas pensando nas escolas de carnaval, que vão para a avenida, qual que é o papel da escola? Porque a gente fala muito no turismo isso, o papel de cada um, né? Qual que é o papel das escolas e qual que é o papel do poder público? O que cada um cuida nesse momento do carnaval? Porque a gente turista vai lá e tá tudo funcionando, tá lindo e maravilhoso, mas muitas vezes a gente não sabe qual é, ou um fica esperando o outro. Quem é que faz o quê no carnaval? O poder público trabalha com a estrutura. Isso. E as escolas colocam o grande teatro a céu aberto. Faz toda a parte de apresentação. Então, assim, para você chegar na cidade, como que você vai chegar até o local, arquibancada, banheiro, ambulância, segurança, toda essa questão de estrutura, o poder público, no caso lá da cidade de Bragança, né? Do Rio, acredito que seja um pouco diferente, porque eles têm uma visão diferente, né? Mas todo que é estrutura faz parte do poder público, e as escolas também recebem um repasse.
Hoje em dia a gente trabalha muito com editais. Quem trabalha com a cultura, ela tem muito isso já intrínseco. Abre um edital, vai lá, participa e esse edital a pessoa faz o teatro, a pessoa... No carnaval, isso está caminhando. Essa profissionalização ainda está acontecendo. Normalmente as prefeituras passam um repasse para a Liga das Escolas de Samba e aí a Liga repassa para as escolas que são cadastradas essa Liga, no que eles podem comprar de material físico para poder fazer, né, toda a questão da apresentação. Não é tudo que a prefeitura consegue repassar, porque a estrutura do carnaval ela é muito grande, ela é muito cara, né? Lembrando que no Brasil nós temos uma tradição, falar em tradição, carnaval e réveillon, todo o valor do serviço ele é dobrado. Então, se você vai fazer um show, o meu valor é R$100, ele passa a ser 200. E isso é para todo tipo de serviço que faz parte do carnaval e do réveillon. Então, a estrutura que a prefeitura gasta no carnaval, ela já é dobrada. Então, tem um orçamento aí que tem que ser específico para isso. Mas carnaval, a arquibancada, neste caso, só usa no carnaval. Não tem problema. Mas tem cidades que usa para assistir futebol, né? Tem outros tipos de eventos. Mas ela é mais cara. Então, a prefeitura passa uma parte para as escolas de samba e a escola de samba acaba buscando patrocínios, né? Para poder fazer e acontecer todo o desfile. Às vezes eles vendem as fantasias, né? A própria comunidade, né? Faz acontecer ali toda aquela apresentação. E a questão dos jurados também fica por conta desse repasse que a prefeitura faz para a Liga, né? Independente, porque daí vai buscar os jurados que existem, né? As pessoas especializadas para isso. Trazem jurados, porque é algo bem emocionante. Ninguém pode saber quais são os jurados, de onde eles são, porque quem são segredo, eles, né? Tudo em segredo. A polícia militar, ela fica, para você ter uma ideia, esperando lacrar as notas e leva para o batalhão da polícia. Só deslacra isso no dia da apuração, que lá acontece nas quartas-feiras de cinzas. Mas a maioria das cidades ou é na segunda ou é na terça, né? Você sentiu ao longo desse período que você esteve à frente né, da secretaria uma mudança na percepção do público, os moradores, os turistas? Nos primeiros anos eles adoravam mais o carnaval das escolas e depois, quero mais bloco. Ou gostavam mais de bloco e agora teve mais sucesso as escolas. Teve uma mudança e está tendo? Ou depende da localidade? O que você tem percebido ao longo desses anos? Eu acredito que está mudando, sim, bastante. E não acho que vai ser alguma coisa fixa. Mas acho que são momentos, né? Então, eu vou trazer o exemplo de Carnaval de São Paulo. Antes, as pessoas ainda brincavam e tiravam sarro. Imagina que eu vou assistir Carnaval, apresentação das escolas de samba em São Paulo. Carnaval é Rio, né? Hoje, São Paulo e Rio, né? O pessoal sai de muitos lugares do país para vir assistir o Carnaval de Samba de São Paulo, as escolas de samba de São Paulo. E aí, São Paulo também tem os blocos de rua, né? Que tem... Baixa Augusta, pelo que eu estou conseguindo lembrar, mas são vários. E virou uma época que tinham mais de 300 blocos cadastrados. Isso depois deu uma diminuída, agora estão ficando os mais tradicionais, mas tem foco. Pela primeira vez, Ivete Sangalo vai vir no período de carnaval, fazer um carnaval gratuito na cidade de São Paulo, trazendo trio elétrico. Não é show, é carnaval. Já vai mudando a percepção das pessoas. E isso acaba refletindo no interior também. Sem dizer o funk, né? Também tem as que amam, as que odeiam, mas o funk hoje em dia ele está intrínseco no carnaval como o samba. Então é algo que a gente vai mudando a geração, vai mudando a percepção e isso vai acontecendo também nas cidades. Primeiro acontece na capital, depois vai vindo para o interior. E aí o interior tem uma briga um pouco maior com relação à quebra de tradição, né? Não, aqui é só marchinha, São Luís e Paraitinga. Ainda hoje é só marchinha. E as marchinhas que eles fazem, que eles produzem durante o ano, que eles vão cantar depois durante o carnaval. Ainda tem. A cidade do interior, acho que ela é um pouco mais resistente a essas mudanças. Mas todo ano muda, são mais tradicionais, né? Não, essa coisa sazonal é muito real, assim. Eu lembro quando era criança que a minha mãe me levava nos clubes. Então não tinha... até tinha um ou outro, né? Mas assim, o foco era o carnaval dentro do clube, matinê, enfim. Sim, era. Né? E o carnaval de rua também, das escolas de samba. Hoje, os bloquinhos, assim, acho que
nos municípios todos. O ano passado eu fui no ano retrasado, fui no Carnaval dos Bloquinhos em São Paulo, eu fiquei impressionada, assim. Do tamanho. Saíram da infraestrutura. dos clubes e foram pra rua, né? Foi pra rua. Foi pra rua. E isso é muito, muito legal mesmo, muito interessante. Mas sabe que o início do carnaval no Rio de Janeiro começou assim. Existia o carnaval no clube. E aí as pessoas se fantasiavam e eles faziam tipo uma procissão até chegar no clube. E aí era mais elitizado, né? As pessoas iam para o clube através disso. E quem estava na comunidade começou a falar, não, vamos fazer o nosso carnaval. E aí esse carnaval de rua de desfile começou por isso, porque eles iam nos clubes fechados, mas eles queriam desfilar, como é que eles estavam para chegar até lá. Então, a tradição ainda existe, tanto do clube quanto do desfile, mas de um modo diferente hoje, né? Que legal. Então, diante desses cenários, né, que a gente vê, dessa educação, qual que é a importância da educação no desenvolvimento da cultura e do turismo? Porque muitas vezes falam, o que tem para fazer em Bragança? Ah, não tem nada para fazer. Ah, como que é o carnaval em Bragança? Ah, não sei, nunca fui. E muita gente se move até Bragança para, né, participar do carnaval. Como que é, assim, a importância da educação para essa frente? A educação, ela transforma, né? Então, a educação, ela é importante para tudo, com relação à cultura, ao turismo. Nós tivemos um trabalho muito interessante lá em Bragança, que era o turismo na escola, que trazia esse pertencimento. O maior papel do turismo na escola é trazer o pertencimento para as crianças, que são maravilhosos, que acaba levando para a família toda, né? A criança chegou em casa, começou a contar a história, papai e mamãe para ouvir. Então, a educação, através da educação, foi que a gente conseguiu levar esse pertencimento. E explicar o porquê que em Bragança tem o Bloco do Guaraná, não é o Bloco do Galo. Porque é uma questão de pertencimento. Aqui existia, morava, fazia. E aí, isso, porque lá nós temos, hoje, ativa 4 escolas de samba. Que é Acadêmicos da Vila, 9 de Julho, o Lava Pés, que é a mais antiga, e a Dragão Imperial. Cada escola tem cerca de 300 a 350 componentes. E aí, de onde surgiu isso? A educação, você consegue, através da educação, levar o ano inteiro informação, né? De formação mesmo, informação para formar. O porquê que a minha cidade é assim, não é assado, né? Então, eu ouvi só a história de fora, né? Não ouvi só a história de fora. As crianças tem muito isso, né? Poxa, tudo bem conhecer a história do mundo, mas também a história local, a história da nossa cidade, por que existe isso, por que é assim, né? Exatamente. Eu até estava brincando um pouquinho antes aí da gravação, que existe até a briga entre as escolas, né? Olha, eu sou Acadêmicos da Vila, então a Acadêmicos da Vila é azul e branco. E aí a outra chama Lava Pés, que é vermelho e rosa, verde e rosa. E aí você não podia usar roupa. Ah, você usou verde. Ah, você veio de Lava Pés. Mas de onde surgiu esse nome, Vila e Lava Pés? Do bairro. Então, Acadêmicos da Vila é do bairro da Vila Aparecida, que começou com os moradores da Vila Aparecida. E no Lava Pés também tem um bairro em Bragança que chama Lava Pés. E aí tem toda essa história por trás, né, assim, do desfile em si. Fora a história que ele traz na avenida, né? Então, às vezes, uma escola conta a história do carnaval da cidade, outra conta a história de algum empresário ou de alguma parte do Brasil, enfim. Então, tem todo esse contexto que a educação está intrínseca em qualquer fala. Tudo que eu falar aqui, se não tiver a questão da educação para poder formar, não acontece. É aquilo, né? A informação, né? Quando você tem informação, acho que o peso é outro. Né? Sim, exatamente. E olhando para toda essa gestão, porque é uma dinâmica gigantesca, né? Essa gestão do carnaval. Como que esse aprendizado pode servir para a gente poder estruturar outros eventos culturais? O carnaval, ele é a escola. Ele é a base, porque ele é o maior evento do ano. Então, você consegue trazer tudo o que aconteceu no carnaval como aprendizado para os próximos eventos que você vai realizar. Então, plano A, B, C, D, para quem faz evento, sabe que ele precisa existir. Sim. E o carnaval é isso. Você preparou a estrutura toda do carnaval, e aí tem engenheiro que dá ok, e aí você pinta a avenida,
deixa tudo lindo, maravilhoso, as escolas estão preparadas, agora o cronômetro não funcionou. O cronômetro não funcionou, você acaba com o carnaval ali, porque aquele momento tem a disputa entre as escolas, né? Não é só apresentar. Eu estou apresentando, mas eu também estou disputando. Sim. E chuva? Nossa, tá tudo perfeito, maravilhoso. Chuva no carnaval é padrão. Às vezes não passa, a chuva não vem na primeira escola, mas ela vem na segunda escola. E aí tem toda aquela emoção também de quem está desfilando, porque ele sabe que ele já perdeu ponto ali. A fantasia dele não vai vir tão maravilhosa quanto passou o primeiro. Tem toda aquela questão de você preparar os ânimos de quem está assistindo, de quem está desfilando. O evento ele acaba trazendo aí grandes aprendizados para outros momentos, para outros eventos menores depois. A gente está falando dessa questão de... Traduzindo, né? Bom, você organizou um carnaval, você está preparado para organizar qualquer outro evento cultural na cidade, né? O que a gente... Porque tem escolas que não tem também, ou tem um carnaval muito tímido, né? Ou é muito pequenininho, que ainda não tem uma relevância, vamos dizer assim, naquele município, porque por tradição não aconteceu, por N motivos. Mas que conselho que você daria para gestores, né, públicos que estão aqui nos ouvindo, que também é um dos nossos públicos do podcast, para apostar na questão da cultura, do turismo, como estratégia de desenvolvimento daquele município? Eles podem acreditar nessa... Eles podem dar essa aposta, eles podem ter essa aposta, né, que a cultura de fato gera turismo e o turismo gera cultura. O que você diria para esses gestores? Eu deixo a dica transformar em números, né? Porque nós temos muito isso no turismo, acho que nós estamos mudando também. Sim. Mas na cultura e no turismo, mostrar, falar, olha, o carnaval atrai muitas pessoas. Quantas? Nossa, porque o carnaval ele traz um investimento muito alto pelo seu retorno. Qual é o valor do investimento? Onde você foi buscar quanto você teve de retorno? E hoje, com a reforma tributária, isso vai ficar mais fácil de ser mensurável nas cidades, porque o imposto sobre serviço, ele vai ser pago na cidade. O carnaval, a cultura, o turismo, ele é serviço. Né? Você vai prestar o serviço, a pessoa vai usufruir do serviço na sua cidade e vai deixar pago o imposto ali. Então, vai ser mais fácil de você mensurar o quanto está entrando de dinheiro de imposto sobre o serviço. Eu acho que nós temos que... Eu sou uma pessoa muito romântica, mas ter a consciência que o romantismo não vai vender o turismo. O que vai vender o turismo é um número positivo nos cofres públicos, né, dos municípios, nos gestores, falando para eles em específico, e mostrar, assim, a saúde, ela é primordial. Ninguém aqui está discutindo nada se é a favor, é contra a saúde, até na sua casa, né? Então, eu já usei um pouquinho também numa conversa informal sobre o exemplo de gerir uma casa. Gerir uma prefeitura é idêntico. Você vai deixar de ter saúde dentro da sua casa? Não vai, mas eu duvido que você não escuta uma musiquinha de manhã, a hora que você acorda, que você não põe um podcast, que você não pede para a Alexa tocar tal coisa. A gente vai trazendo a modernidade e a cultura, ela está no meio de tudo isso. Tudo isso transforma, né, dinheiro, economia. Então, assim, e como que você vai convencer o seu prefeito? Porque ele vai falar para você, olha, minha saúde está chegando a 30% do orçamento, ele tem a obrigação de 15% e já está batendo os 27%. A educação tem a obrigação de 25%. O que sobra para a cultura? Em alguns municípios ainda tem lei, que no mínimo 1% tem que ser voltado para a cultura. O que é 1% em vista dos 27% e 30%? Todo mundo tem seu espaço, né? Então, acho que nós temos que pensar como corpo humano. Apesar de a gente ter um ortopedista, o cardiologista e todas as outras questões aí que envolvem o corpo humano, o turismo, ele faz parte de uma cidade como um todo, que envolve a educação, que envolve a cultura, a mobilidade urbana, enfim, né? Nós temos que olhar por um todo. Eu acho que esse é um momento de desafio para os gestores, aprender a olhar por um todo. Não achar os culpados e nem falar esse merece mais do que aquele. Quando a gente conseguir olhar para o planeta como um planeta só, uma cidade como um todo, a gestão da cidade como um todo, tudo vai fluir mais fácil e as coisas vão acontecer. E o turismo está aqui só para trazer, assim, não tem alguém que fala, eu vou fazer turismo, tirando salvas, né, turismo saúde, por exemplo, que às vezes você pode estar indo viajar para algum lugar para se cuidar, mas mesmo assim é positivo, porque você tem a possibilidade de se cuidar em outro lugar, por isso que você está viajando.
o turismo, ele é alegria, né? Ele é só alegria. Então, Segundo o conceito, é geralmente por prazer. Então, geralmente, é isso, né? E Tem você, as exceções, você vai receber a pessoa com um sorriso, você Sim. vai receber uma pessoa encantada, né? A sua cidade, para ele, é tudo novo. Por mais que tenha aquele peso, né? Eu sei o que acontece aqui ou o que não acontece aqui. Para quem está chegando, é tudo lindo e maravilhoso, né? Então, o turismo, ele traz esse peso leve. Ele traz essa responsabilidade de leveza para que a gente possa trazer muito mais dinheiro para cada município e aí sim gerir na saúde com dinheiro do turismo, gerir a educação com dinheiro do turismo, porque nada mais é você trazer de quem tem para dar para quem não tem naquele momento. Sim, perfeito. E agora olhando para o futuro, né? Como é que você enxerga o carnaval dentro das políticas públicas de cultura e turismo daqui para frente? Você acha que, falando de Brasil, podemos falar do estado de São Paulo, né? Como é que você vê essa temática dentro das políticas públicas? Na minha visão, o carnaval tem que se profissionalizar. Para quem cuida de fazer o carnaval, de realizar o carnaval, eu sei que é maravilhoso. É cultural, é tradicional, tem famílias, mas a profissionalização, ela exige, a educação está aí, a formação dessas pessoas precisam acontecer, né? Existem responsabilidades, os gestores hoje, eles têm responsabilidade. Então, lógico, quem quer falar não para um carnaval? Raras exceções, todo mundo quer fazer o melhor. Né? São Paulo já se profissionalizou e depois que ele se profissionalizou, ele cresceu a quantidade que cresceu o carnaval. Então, as prefeituras, enfim, o Brasil como um todo, ela precisa profissionalizar mesmo, né? Trazer pessoas que entendam de gestão, trazer pessoas que entendam de contabilidade, né? Para onde vai o quê. E tem a parte administrativa, né? É que o artista, ele devaneia, né? Ele gosta de criar, ele gosta... Tá nele, a parte criativa. É dele, e é maravilhoso e essencial, senão o restante não existia. Mas, paralelo a isso, também precisa ter a parte chata, entre aspas, de administrativa. É isso que precisa ter no Carnaval do Brasil como um todo, para a gente trazer pessoas de fora, que venha para Bragança Paulista, que venha para Jundiaí, que venha para São Paulo, para o Rio de Janeiro, enfim. Porque nós temos uma cultura no Brasil riquíssima. Então, vamos vender essa cultura para que as pessoas possam sair daqui mais experientes do que eles quando eles chegaram. E também com uma conexão com a identidade local, né? Eu vejo muitos municípios, assim, muitas vezes, por não ter essa visão, não ter conhecimento, não estar profissionalizado, que é só copiar o carnaval seja o carnaval ou qualquer outro evento cultural. Um festival de inverno, um festival gastronômico. Queremos fazer um festival gastronômico. Vamos fazer. Aquela cidade faz assim. Vamos fazer igual. Mas tem a ver com aquela cidade, né? A gente fala muito no turismo e na cultura também faz parte disso. A identidade daquele local. Muitas vezes os gestores não têm a preocupação ou cuidado de olhar para a identidade daquele local e adaptar aquele evento, aquele festival gastronômico com a identidade daquele lugar. Só quer copiar e aí não tem aderência. Poxa, não deu certo. Por quê? Não deu certo porque não está profissional, não faz sentido. É só uma cópia, né? E eu posso trazer um exemplo da cidade que eu fui gestora também. E lá, como eu falei, tem vários tipos, né, de carnaval. E o maior carnaval de rua era a abertura. Ela acontecia no centro da cidade. Depois, no carnaval, fazia o bairro. Cada bairro tinha a prefeitura, tá? Como estrutura. A prefeitura levava lá o trio elétrico. Então nós vamos fazer lá na Zona Norte, vai ser domingo, o trio elétrico vai estar nessa rua e o cantor, o pessoal vai estar lá. Ninguém. E sendo que um domingo antes, eu tinha 60 mil pessoas na rua. Falei, mas cadê essas pessoas do próprio bairro? Onde é que eles estão? E aí, em conversa, em levantamento, porque aí você fecha, né, a conta depois do carnaval e vai ver o que deu certo, o que não deu, onde você vai investir, onde você não vai, onde você põe, onde você tira. Daí, em conversa, em reuniões com os conselhos, com os moradores, eles falavam, mas por que vocês querem trazer o carnaval para cá? A gente não pode ir até o centro? Vocês querem tirar a gente de sair daqui da periferia, entre aspas, para ir até lá, porque nós não podemos misturar com as pessoas, com a elite? Não é essa a ideia. É muito pelo contrário, é trazer o carnaval para vocês. Mas a gente não quer. A gente quer estar onde todo mundo está. Que legal. Então, isso aconteceu, posso trazer de exemplo. Não adiantava, na minha cidade, eu falar que ia ter um trio elétrico em cada bairro, porque as pessoas não queriam. E aí, depois que acabou, né, teve aquela transformação já depois da pandemia, e o próprio Bloco do Guaraná está se reinventando, aí os outros bairros falaram, peraí, mas no meu bairro também tem.
Minha vizinha também gosta, mas aí é diferente, porque aí foi uma Partiu atitude deles. Um quer tocar de um jeito, outro quer tocar do outro. Um quer falar de política, outro não quer nem colocar a política no meio do carnaval. Cada um com a sua identidade local. E isso acontece em bairros. Imagina em cidades e estado, né? Quanto a conversa e a escuta é importantíssima. É necessária, É necessária. Isso tem muito a ver com a cultura e com o turismo, né? Sim. Muitas vezes sai só da cabeça do gestor, não tem a conversa com os conselhos, com moradores, com lideranças. Mas aí tem data de vencimento, né? Tem, né? Tem Mas data às vezes é uma energia jogada, desperdiçada, né? Exato. Que você poderia estar colocando a sua energia no outro local, que ia dar muito mais certo. Sim. Mas que bom que vocês olharam para isso. E a gente pode dizer, então, que o turismo que deu certo, né? O Carnaval de Bragança Paulista. O carnaval que deu certo, né? O Carnaval que A deu cultura certo. que deu certo. É isso. Está se reinventando novamente, né? Sei que daqui a pouco já vai estar ao ar aí um podcast, e pode ser que haja algumas contradições na minha fala, mas não é contradição no que vem acontecendo, é sim uma questão da cidade que está se adaptando ao novo. Então, Cada esse momento é uma história, né? E que bom, né? E que isso, assim, a gente tem que olhar sempre pelo lado positivo. Quando era criança, eu ouvi uma frase do meu tio. Ele falou: toda mudança é sinônimo de crescimento. E dói, viu? Dói, não é fácil, mas é isso. Se a gente tá mudando, é porque algo melhor vai vir. Com E certeza. assim, vai dar certo. Sim, Deu exatamente, certo. é isso. E Né? tá todo mundo aí de braços dados com a cultura, com o carnaval, para que a gente possa crescer. E eu acho que o principal também é trazer a palavra respeito, assim, né? Respeito às tradições, respeito ao gostar e ao não gostar do carnaval, respeito a quem veio antes, que conseguiu fazer um alicerce para que a gente esteja aqui agora. Então, respeito, ela vale não só para o carnaval, mas para um todo como gestão. Com certeza. Perfeito. E pra gente fechar esse bate-papo, né? O que o carnaval representa pra você, Vanessa, pessoalmente? Nossa, eu amo. Já falei, né, no começo. Ai, eu sou tão eclética. Eu gosto do carnaval de rua. Eu gosto da Ivete Sangalo. Eu não posso ir embora sem falar, viu, Veveta? Te amo. Estarei lá em São Paulo para ver você pela primeira vez no Carnaval de São Paulo. Já vimos várias vezes, né? Verdade. Enfim, eu gosto das escolas de samba, do desfile da escola de samba, e eu gosto de descansar depois do carnaval também. Eu acho que eu faço eu tô misturando tudo, assim, e conforme eu vou ficando mais velha, eu vou encaixando um pedacinho a mais. Até um retiro esse ano, eu quero ver se eu encaixo no meio Olha do só pra carnaval. te lembrar que tem 4 dias, tá? Então, é por isso, é isso. Vai ser um dia para descansar, um dia para aproveitar, assistir carnaval na TV, outro dia para viajar, enfim, eu vou pegar esses 4 dias e vou fazer tudo que puder. Ai, que delícia, muito bom, né? Bom, Vanessa, obrigada pela sua participação nesse bate-papo. Foi uma delícia. O tema também contribui, né? Maravilhoso, sim. Eu também, particularmente, gosto muito do carnaval. E é isso que você falou, viu? Cada ano é de um jeito. Um ano eu fui para bloquinho, o outro ano eu viajei, o outro ano eu fiquei em casa e é isso. É momentos, né? É momentos. É isso. Como é que eu tô esse ano? Isso. E que bom. E que bom que tem essa diversidade pra gente escolher. Acho que Moramos no Brasil, né, gente? Essa é a riqueza do nosso país, essa é a né? nossa riqueza. Maravilhoso. Isso, que bom que a gente tem, né, essas possibilidades, né, que nos permitem. Mas obrigada pela sua participação, por compartilhar essas suas experiências, compartilhar esse seu olhar, né, esse seu cuidado aí nessa construção do Carnaval de Bragança Paulista. Com certeza foi uma inspiração, não só pra gente aqui, que adorou esse bate-papo, mas Sim. para as pessoas que também vão ouvir esse podcast aí. Foi um grande aprendizado. E por acreditar tanto na educação, né? Vanessa é alguém que, de fato, acredita na educação que transforma, que faz a diferença local, nas pessoas. Então, Envolve pessoas, né? Envolve pessoas, é tudo. Então, é uma É. pessoa que acredita muito na educação. Muito legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço e estou aqui à disposição. E eu amo a educação e também amo o Senac. Vou deixar aqui registrado que eu acho que é um diferencial gigantesco na cultura, no turismo, enfim. Através da educação a gente vai melhorar e adaptar, reinventar o que for necessário para o nosso país melhorar. Sim. E para você que ouviu até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Este foi mais um episódio do Turismo que Dá Certo, o podcast da equipe de turismo do Senac Jundiaí.